Vamos abrir lá nas nossas Bíblias, em Marcos capítulo 2. E vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos achegamos diante de Ti mais uma vez, Senhor. E nunca é cansativo se achegar diante de Ti, Senhor. Pedimos a Sua graça, Senhor, a Sua ajuda, que o Espírito Santo possa ministrar os corações e que a Sua palavra seja proferida, Senhor. Toque vidas, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Então nós temos hoje como tema de hoje, nunca vimos nada igual, né? É uma parte expressada nessa sessão do capítulo 2, do versículo de 1 a 12. Nós vemos lá o pessoal em maravilha falando, nunca vimos nada igual. Obrigado, Nandá. Então a gente começa o capítulo 2 de forma, é importante dizer que no capítulo 1 a gente viu várias coisas que eram gloriosas, nós vimos milagres, nós vimos a questão de Jesus expulsando, né, o seu poder sobre os espíritos imundos. Nós vimos que o povo estava procurando Jesus porque eles viram a autoridade e o poder de Jesus em ação diante de várias coisas, seja as doenças, seja o inimigo, seja o que for. Então o povo se depara com esse Jesus que tem autoridade e poder. Eles começam então a procurá-lo por causa disso. No capítulo 2, a gente vai ver uma coisa diferente. A fama que Jesus então começa a ter no começo do seu ministério, ela gera algo no coração do povo. E a gente vai ver que há uma semelhança entre o que estava acontecendo aqui e o que acontece hoje. A oposição acerca de Jesus e do seu ministério e do seu povo. Então, no capítulo 2, o público é diferente. É um público que é chamado os mestres da lei, ou os fariseus, ou os líderes religiosos, talvez, falando assim, a gente consegue ilustrar de forma melhor nos nossos dias. Nós temos grandes nomes de líderes religiosos que não representam Jesus. E eles são assim até hoje, não é verdade? A gente vê os escribas, a gente vê esses caras juntos, a gente vê os herodianos querendo pegar Jesus em algum erro, em algumas armadilhas para poder persegui-lo e poder usar as suas palavras contra ele. Então, quando a gente olha do versículo de 1 a 4, a gente vai ver a primeira treta que acontece de Jesus com os líderes religiosos. Viu? Eu falei treta, é treta mesmo, é assim que eu falo no dia a dia. Tá? Se fosse de forma teológica, eu falaria um conflito, uma coisa do tipo, mas é assim, vamos lá. Versículo 1. Fala assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali. É impressionante a forma que as notícias se espalham naquele tempo. Mais uma vez, ressaltando, é difícil para alguns de nós imaginarmos a publicidade, o marketing e toda essa questão nos tempos antigos. Acerca de Jesus era algo tão milagroso e algo tão radical que as pessoas não tinham outra opção a não ser se maravilhar, a não ser ficar atônitos, a não ser ficar de uma forma que fala assim, cara, não tem ninguém como esse rabino. Não tem outro rabino parecido com ele. E fala então que muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nenhum junto à porta. Então imaginem a cena. Tudo isso acontece lá, as primeiras palavras do versículo 1 fala, poucos dias depois.
Poucos dias depois do quê? Poucos dias depois de Jesus mostrar o seu poder e autoridade diante de espíritos malignos. Então, uma coisa extremamente radical acontece, a notícia se espalha, Jesus volta a Cafarnaum, né, um vilarejo, traduzido como vilarejo de Naum, e não tinha então lugar junto à porta. Então a gente vê dos primeiros eventos que viralizou na história do mundo daquela época. Sem TikTok, sem Instagram, sem Twitter, ou coisa do tipo. Existia algo incrível acerca de Jesus. E não era só acerca do seu poder. É acerca da sua essência, acerca de quem ele era. Ele era como um imã. Aonde ele ia, as pessoas se sentiam atraídas por ele. Porque existia algo diferente dos outros. Fala que ele ensinava diferente de todos os outros. Porque ele ensinava com autoridade. Ele ensinava com autoridade não é porque ele queria impressionar, é porque ele tinha autoridade. Uma observação aqui que é citado no capítulo 1, fala assim que quando as multidões se reuniam diante dele, ele estava ensinando e pregando a palavra. Mais uma vez, Marcos não nos fala, não nos relata o que Jesus estava ensinando, o que ele enfatiza, o que era exatamente. Mas o que nós sabemos através do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 28, no versículo 38 e 39, que Jesus fala que ele veio para ensinar. Sabe uma coisa que chama a minha atenção? Quando Jesus fala isso e a gente vê que parece que Jesus não perde a oportunidade de poder ensinar as pessoas acerca do reino de Deus. É que a gente vê nos tempos modernos, contemporâneos, é que as pessoas pegam várias coisas das Escrituras e falam, porque Jesus falou isso. Mas essa parte aqui a gente vê que há um déficit. Imaginem se as igrejas falam assim, cara, a gente vai focar nisso aqui que Jesus falou que ele veio para fazer, ele veio para ensinar. Ele veio para ensinar acerca do reino de Deus, ele veio para ensinar acerca do seu amor. Mas a gente vê que esse tipo de coisa, esse tipo de ênfase e exemplo a ser seguido está em falta no mercado. É interessante uma coisa também, é que na maioria dos exemplos que nós temos nos nossos dias, e talvez nos tempos antigos também, mas agora talvez não, com certeza é mais evidente, é que líderes religiosos ou pastores, seja o que for, eles tendem a buscar a multidão. E Jesus, ele nunca se aproveitou da ocasião para poder ter o seu nome grande. Porque o nome dele já era grande. E ele não precisava da ajuda de coisas que não eram benéficas para o seu ministério. A gente viu e vai ver ainda mais, todas as vezes que pessoas exaltaram o nome dele da forma que ele não queria que fosse, trouxe um tumulto. Então, é interessante que ele evitava as multidões, ele meio que evitava as multidões, porque ele não queria que a sua vida e esses eventos relacionados à sua vida e aos seus discípulos se tornassem campanhas de cura e milagres, que dificultassem com que ele fizesse o que ele veio para fazer. Ele veio para pregar, para ensinar e anunciar o reino de Deus. Versículo 3 fala assim, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Eu confesso para vocês que eu já vi culto ser interrompido por várias coisas. Bêbados, drogados, endemoniados,
um monte de coisa. Desse jeito a gente nunca viu. Talvez se você foi para o Oriente Médio ou na Ásia, talvez possa acontecer. Eu estive em uma casa na África e parece que era uma coisa que me lembrava alguma coisa desse tipo, um quadrado em cima, né? Onde dava para, quando chovia, entrava água e era tapado com folhas, né? Mato e coisas, né? Para tentar amenizar o calor e a chuva. Então é um pouco difícil para a gente poder pensar como isso de fato aconteceu. Então a gente tem alguma imagem, alguma coisa em relação às crianças, com as crianças apenas do Ministério Infantil, né? Mas a gente vê que, é claro, essa questão que de alguma forma o teto foi removido, né? Que teve esse acesso à escada por fora, que de alguma forma seria muito difícil poder subir no teto, talvez pulando ou fazendo casinha ou coisa do tipo, seria interessante. Mas uma coisa é nítida no texto. Era como se esses 4 camaradas tivessem assim: nós viemos até aqui e agora vamos fazer esse negócio acontecer, seja o que for que precisa acontecer. Se não for pela porta, vai ser pela janela. Se não for pela janela, vai ser pelo teto. Algum jeito a gente vai dar. Então, de forma simples, talvez a gente pode imaginar no nosso cenário agora, nesse momento, talvez alguém com uma escadona ali na janela, ali, cara, e os 4 camaradas puxando e de alguma forma tentando entrar pela janela. Fala que eles baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Esses amigos, eles tinham uma convicção incrível. E muitas pessoas que tiveram contato com Jesus, eles tinham algo dentro de si. Vocês lembram da mulher com hemorragia? Ela tinha uma coisa dentro dela. E era uma convicção de que se eu tão somente tocar em suas vestes, eu vou ser curado. E foi então diante de uma multidão e foi em direção à esperança que ela tinha. E Jesus é o mesmo para nós hoje. Jesus, ele é a esperança para o aflito. Ele é a esperança ao cansado e ele é a esperança para aqueles que estão sofrendo. Então esses amigos, com grande convicção de que Jesus curaria esse amigo, eles foram numa direção. Nós temos uma missão. E a nossa missão é colocar esse nosso amigo diante desse Senhor, que já fez um monte de coisa, e fez tanta coisa que a multidão está lá fora, a casa está cheia, o portão já está quase caindo dos outros abarrotados. E aí isso nos faz lembrar de uma aplicação. É importante para nós lembrarmos que Jesus, ele nos mostra no Novo Testamento que vários milagres e coisas incríveis que aconteceram, eles não é fechado numa caixa. A gente vê, nesse caso aqui, fala da fé dos amigos. A gente vê em outras ocasiões a fé da pessoa que estava doente. E a gente vê em outras ocasiões fé nenhuma. Simplesmente a soberania e graça de Deus em curar e mostrar o bem ao ser humano. Então eu gostaria de chamar a nossa atenção de forma desafiadora e lembrarmos, talvez, quem são as pessoas da nossa família ou os nossos amigos que nós gostaríamos de ser esses 4 camaradas. De levarmos, seja por doença, seja por questão de não conhecer o Senhor. Eu gostaria que nós pensássemos por um instante. E eu queria chamar a nossa atenção para a nossa família. Como uma boa parte de vocês sabem, a Lília e eu, nós somos missionários em vários lugares do mundo, viajamos o mundo. E existe uma das coisas mais difíceis,
A gente proclamou o evangelho em vários lugares do mundo. Mas uma das coisas mais difíceis, até hoje, são os nossos parentes. Tem vários missionários que fogem do seu ambiente familiar e pregam o evangelho ao redor do mundo, mas é muito difícil estar com os seus parentes. Então eu gostaria de nos desafiar nesse momento, que nós parássemos por um instante e pensássemos, quem são os parentes que nós gostaríamos de ver colocado diante do Senhor? Quem são os nossos amigos que nós gostaríamos de levarmos diante do Senhor? E nós vamos orar por um instante. Nesse momento mesmo, nós vamos orar. Eu gostaria de desafiarmos a orar. Senhor, nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti, Senhor. Quem são as pessoas, Senhor, que nós poderíamos ser como esses amigos, Senhor, de poder levar diante de Ti, Senhor? Que isso poderia tocá-los, Senhor, e eles poderiam ser salvos, perdoados, experimentarem do arrependimento e salvação, e também, Senhor, de cura, Senhor. Quem, Senhor, que está doente precisa ser curado, Senhor. Pedimos a sua ajuda, Senhor. E se o Senhor colocar pessoas na nossa mente nesse momento, Senhor, que a gente possa escrever e não esquecer, e possamos agir, Senhor, pela fé, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente vê uma coisa aqui que ela pode soar estranha. Esses amigos trazem esse homem paralítico a esse lugar, descem ele pelo telhado. E, gente, quem está doente, quando está de alguma situação que algo pode mudar acerca da sua doença, ele não está preocupado acerca de outra coisa. Então, se você está doente, alguém lhe perguntar assim, cara, o que você quer que eu... vai lá, a lâmpada mágica, tem um pedido, né? Se você está doente, você vai querer ser curado. Xerox de lâmpada mágica, tá? É só um exemplo tolo. Mas vocês entenderam? Então, quando alguém leva um paralítico, a coisa que ele gostaria de ouvir, talvez, ou bem provável, não é o que Jesus vai falar para ele. Olha lá, o versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, há uma ênfase aqui. A fé, vendo a fé que eles tinham. Então, se esses amigos tinham fé para ver Jesus curando aquele amigo dele. Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Imagine a cena, pessoal. Todo o esforço. O termo usado aqui para remover o teto é assim, cara, a gente vai fazer esse negócio acontecer. Essa é a ideia. Então eles fizeram esse negócio acontecer, desceram as cordas de acordo com o Ministério Infantil. Né, as cordinhas lá, cada amiguinho segurou uma cordinha, né? E aí Jesus então olha e o cara, agora fala, seja curado, você vai andar, levanta e anda. Eu falo assim, opa, peraí. Seus pecados estão perdoados. Pô, cara, foi uma hora atrás o negócio da cura, agora foi só perdão. E aí os caras talvez começam a olhar um para a cara do outro, tipo assim, cara, todo esse trabalho, cara. Pô, qualquer outro reverendo podia ter liberado a benção aí, perdoado e coisa do tipo, tá tudo certo. Um comentarista, ele comenta, Warren Wiersbe, ele fala assim, ele aborda essa tentativa numa forma de nos fazer olharmos no ângulo de Jesus. Imagine Jesus também olhando a cena. A gente sempre imagina como é que os amigos, o cara tá olhando, mas imagina Jesus, né? Primeiro, Jesus olha para cima, vê 4 homens se esforçando para trazer um amigo, né, acamado a seus pés. Ele vê que esses homens têm iniciativa, união, perseverança e fé. Porque ninguém arriscaria tal coisa para ver um Zé Ninguém. Né? Seria meio burrice, né? Para não dizer burrice inteira. O segundo ponto é Jesus, então, ele olha para baixo,
vê um homem doente, né, com uma deficiência física, desanimado, esmagado pela culpa. Antes de curar seu corpo, Jesus então pronuncia palavras de paz para sua alma. O perdão é o maior milagre de Jesus, porque atende maior necessidade. Eu amo essa frase. Porque atende maior necessidade, custa o maior preço, traz a maior bênção e um resultado mais duradouro. Isso é incrível. O terceiro ponto, Jesus então, ele olha ao redor, ele vê e conhece os corações, ele vê que tem pessoas com pensamento hostis, tem pessoas com seu coração errado e ruim, o acusando de blasfêmia, até mesmo antes de proferir palavras, Jesus já sabia. E aí então a gente vê toda essa questão de como os críticos, né, estavam olhando. Ele vê então esses críticos que tinham vindo só para vigiá-lo e para contradizê-lo, né? E a gente vê no ponto 4, ele olhando para dentro e vendo o coração de verdade do ser humano que estava ali. Então, gente, interessante aqui, vendo a fé que eles tinham, Jesus viu a iniciativa e a luta desses amigos em relação a trazer esse amigo com as cordas, seja como for, através da escada, ou de rapel, ou coisa do tipo. Jesus viu a fé deles. E a fé deles era visível, né? A ousadia deles era visível, a determinação deles era visível de trazerem o seu amigo a ser diante de uma fé genuína. E nós precisamos disso, gente. Nós precisamos de fé, porque a fé, ela é a certeza das coisas que não se vê. As coisas que a gente vê é diferente, gente. A fé é essa loucura que o cristianismo nos chama e nos convida a viver. Não pelas coisas que nós vemos, mas pelas coisas que nós cremos. E assim isso nos ajuda a vivermos grandes coisas para Deus. Porque a nossa fé, ela não nos limita à nossa realidade atual, ela nos leva a um lugar além. Então, dentro dessa perspectiva imaginativa, a esperança, ela inunda os nossos corações quando nós olhamos pela fé. Os olhos da fé, eles nos fazem tirar a nossa questão de racionalidade, de falta de esperança e falta de entendimento de que Deus é maior do que a nossa circunstância. Então, é incrível ver isso e como nós não somos presos a essas coisas. Porque se nós formos somente viver as nossas vidas e agirmos de acordo com o que a gente pode ver, e de acordo com o nosso orçamento, e de acordo com o que a gente consegue mensurar, a nossa vida vai ser uma vida medíocre de cristianismo. Porque o cristianismo não nos chama a essa vida. Um ponto aqui, quando eu falo isso, eu não estou falando que nos leva a uma vida louca, a uma vida de loucura. Mas é uma vida de saber que se Deus ele é fiel para prover grandes coisas, nós devemos esperar grandes coisas de Deus. E às vezes o nosso passo pode ser de formiguinha, mas são passos que nos estende. Nós estamos orando já faz um bom tempo para ter ar-condicionado. Vai chegar um dia que não vamos estar suando desse jeito. E está chegando esse tempo, gente. Mas pode ser que a gente não vai ter dinheiro para comprar os 4 ar-condicionados que a gente orçou. Mas pode ser que no domingo que vem você vai chegar aqui e vai ter um ar-condicionado. E isso é o nosso passo. Nós estamos dando início a uma coisa, nós estamos avançando. A vida cristã, ela não é uma vida estagnada. Ela é uma vida dinâmica. E Jesus nos chama a vivermos dessa forma. Alguém colocou algumas coisas que eu acho bem interessante, dividiu essa situação aqui em 4 pontos bem interessantes. Fala que primeiro eles tiveram visão.
Não tem como fazer algo desse tipo que eles fizeram se eles não tivessem visão. Porque eles olhariam para a porta estaria cheia de gente, a casa está cheia. Então, eles olhariam e voltariam e falariam assim, cara, vamos embora que hoje não vai dar. Não é verdade? Então, aquele amigo precisava de ajuda. Ele não poderia ir sozinho a Jesus. Eles compreenderam que se aquele homem fosse colocado diante de Jesus, Jesus poderia curá-lo e livrar daquele mal que aquele homem estava sofrendo. E não somente da sua deficiência física, mas da coisa da alma. Que assim como a gente viu alguns domingos atrás a questão do leproso, que era alguém rejeitado pela comunidade, alguém doente com alguma deficiência física também era. Então a gente vê que faz sentido Jesus proferir palavras de paz e de cura à alma para alguém que sofria diante da sociedade. A visão, ela determina a maneira que a gente vive, gente. Ela é uma foto que nos ajuda a enxergar além. Como nasce uma visão? Através de oração. A visão nasce de pesquisa e informação do lugar, mas também de forma imaginativa. Eles tinham uma certeza que Jesus era poderoso. E também as notícias percorriam por toda a região acerca dessa realidade. Então essa visão que eles tinham determinou uma ação e eles foram em direção a isso. Através da história a gente vê que o povo perece por falta de visão. E sabe aquela coisa que, para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar está valendo. E para a gente não. A gente não quer que qualquer lugar seja o nosso destino. A gente tem um destino certo. E quando nós andamos então nessa direção, faz toda a diferença. Precisamos pedir visão ao Senhor. Precisamos pedir para que o Senhor nos ajude a olharmos além do que a gente está vendo com os nossos olhos carnais. Precisamos ver os perdidos, que talvez, do termo que a gente tem usado como comunidade, os desconectados, as pessoas que não estão conectadas a Cristo, com um olhar diferente, de compaixão, de desejá-los ver parte da comunidade. De quando nós olhamos os famintos, os aflitos, e nós conseguimos imaginar eles acolhidos, alimentados. A nós amarmos uns aos outros, desejando ser uma igreja para a cidade, ser um povo que são pessoas que pastoreiam os lugares aonde eles vivem e andam. Tenho certeza que seremos inundados por oportunidades de pessoas como esse paralítico. Tem pessoas que até mesmo depois da morte deixaram um legado para a gente acerca disso. Se você nunca leu nada sobre Jim Elliot e Elizabeth Elliot, fica uma recomendação para você. Seu marido, Jim Elliot, foi assassinado numa tribo no Equador. De forma brutal, picotado. Na época não tinha internet, coisa do tipo. Eles se comunicavam via rádio, iam de um jatinho. Havia já umas fitas de VHS. Tem um filme sobre a vida deles, A Porta do Esplendor, né? E então, de alguma forma, por eles não voltarem no tempo combinado, alguma coisa, então o pessoal percebe que algo acontece. Então, quando o pessoal volta lá, o pessoal consegue entender que não só ele, mas o pessoal que estava com ele foi assassinado. Então, Elizabeth Elliot, ela volta à tribo, sabendo que o seu marido havia sido assassinado e os seus amigos haviam sido assassinados. Então, devido à obediência dela, da visão de ir além do que os olhos carnais podiam ver, então ela se depara com o assassino do seu marido.
e algo radical, que só o amor de Jesus é capaz de fazer, de você se deparar com alguém que assassinou o seu marido. E o amor radical de Jesus, então, toma conta. Esse homem se converte. Ele é levado, não só por Elizabeth Elliot, mas também com o filho do outro rapaz que havia sido assassinado, para fazer uma turnê pelo mundo, para contar a história de que antes eu era um assassino, agora eu estou proclamando Jesus. E isso é algo incrível. Isso é algo que nós jamais conseguiríamos fazer de forma natural, como ser humano caído e pecador que nós somos. Em 1833, a gente vê a visão de um homem simples, William Wilberforce, de desejar ver a escravidão abolida no Reino Unido. Ele se depara com a questão do dilema acerca da vocação pastoral e ministerial e a questão de lidar com o governo e justiça. Então, a gente vê algo radical acontece através da vida desse homem. Ele lutou com a sua vida para que um dia a abolição no Reino Unido acontecesse. E depois do decreto, 3, 4 dias depois, ele veio a falecer. Dedicou a sua vida acerca disso. Mas a visão daquele homem de pensar que um dia existiria um mundo onde pessoas poderiam ser vistas como pessoas, mudou o Reino Unido. E fala conosco até hoje. Não é verdade? Tem um filme chamado Amazing Grace, em português é um nome enorme e eu não lembro. É o filme que conta a história de William Wilberforce. É um filme de mais ou menos 3 horas de filme, old school, imagens antigas, mas vale muito a pena assistir. Mas nós temos uma realidade que é nossa. O nosso fundador, Chuck Smith e a Kay Smith, eles estavam andando na rua de Huntington Beach, na Califórnia, e eles veem então um grupo de hippies passando. Então o coração da Kay é partido por aquele povo. Um povo do sexo, droga e rock and roll, que andava com as suas combis, indo de festival a festival, onde a droga era uma coisa radical naquela época. Se você nunca viu Woodstock, você vai ver que a coisa era extremamente radical. Mas ela consegue olhar além do que os olhos podiam ver. E as igrejas não tinham lugar para esse povo. Então, se você é calvariano que já assistiu o filme Movimento de Jesus, é da gente que eles estão falando lá, tá, gente? Então algo acontece. Então, o pastor Chuck fala, se é um problema as pessoas estarem com o pé sujo e federem, a gente vai dar um jeito. Então ele fica na frente da igreja, ajoelhado com a bacia, e todo mundo que entra, ele lava os seus pés. Alguém conseguiu olhar além do que a gente podia enxergar com os olhos carnais. Ponto número 2, fala que eles agiram com determinação. Pensa na dificuldade que é, gente. Só de imaginar, tipo assim, já é radical. Lidar com o peso. Se um soltar demais, cara tem que pensar muito. A multidão que não abriu espaço. Você pode perceber que tem coisas na vida que quando abre a porta, o pessoal não liga qual é o seu estado naquele momento, gente. Quanto mais se for coisa de graça. O pessoal atropela, mano, não tá nem aí, mano. Não tem fila para idoso, criança, grávida. Cara, abriu a porteira lá, os caras caem para dentro. Eles não acharam lugar nem junto à porta, nem em outro lugar. Lidaram com o inesperado e falaram, mano, vamos pro telhado. Vamos pro telhado, porque ninguém está no telhado. Ninguém teve essa ideia. Destelharam a casa, que requer coragem de destelhar a casa dos outros, né? O risco, né, de descer o homem.
Imagina a persistência engenhosa dessa galera, cara. A gente desiste facilmente, muitas vezes. Esses caras aqui, eles estavam empenhados e não havia circunstância que colocassem eles num lugar diferente, cara. Tem uma história engraçada aqui, acerca da determinação. Eu morava num certo lugar uma vez, para não falar nome, né? E aí, o cara convidou para fazer a mudança dele. E assim, eu estava no ministério, não é recente. Não é recente, tá, pessoal? Faz muitos anos atrás, décadas atrás. Ele chamou para fazer a mudança dele e eu conhecia os móveis do cara. O cara morava em um sobrado, com móveis de madeira rústica. Para fazer a mudança numa sexta-feira de manhã. Eu falei, cara, posso te dar um toque? Mano, sexta-feira de manhã para fazer mudança, era antes do home office, essas coisas assim, tipo assim. Cara, só vai ter eu e você lá, mano. E a Lília e mais alguém. E as crianças para tocar o terror na mudança. Tá tudo certo, mano. Tá? Fica tranquilo, descansa, tá tudo certo. Aí eu falei, cara, vai dar errado esse negócio. Sabe quando você sabe que vai dar errado? Você fala assim, mas tá bom, eu vou. Cara, vai lá, acorda de manhã, toma um café, vamos lá pra mudança que vai ser um desastre. Cheguei lá, tinha um carinha desse tamanho, talvez menor. Adulto. Aí eu falei assim, cara, do segundo andar pra baixo, soltar a corda vai ser interessante, mano. Não, tá vindo mais alguém aí. Resumindo a história, juntando 3 não dava meio, contando comigo. O que nós vamos descer primeiro? Cara, a cama, super mega king size. Cara, cara, na corda, mano, na corda. Falei, cara, isso aí vai dar ruim, mano. O cara, mano, só descansa, cara, para de ficar enchendo o saco, mano, só faz, mano. Aí eu cheguei no baixinho, né, que era um baixinho bravo. Falei, cara, mano, eu avisei o cara, mano. O cara vai e chama vocês, mano, e eu? Tipo assim, mano, não vai dar o cara. Ô, cara, deixa de ser chato, só faz o negócio. Eu falei, mano, tem que valer pelo menos uma Coca-Cola, né, cara? Eu falei, cara, no Brasil, a gente chama a galera pra feijoada ou pro churrasco, cara. E aí dá certo o negócio, cara. E é no sábado ou no domingo. Mas os caras estavam tão determinados, gente, que todas as coisas desceram pela corda, com um baixinho, com um gordinho, com outro lá magrinho. E deu tudo certo. E aí eu imaginei, os dois vão chegar em mim e falar assim, eu te falei, mano. Cara, a gente falou que ia dar certo. E aí eu imagino eu, o baixinho e o magrinho nessa situação aqui, falando pro outro, tipo assim, mano, vai dar errado, mano. Falei, mano, nós tinha que te pegar mais cara, tinha que estar num lugar diferente, mano. Cara, tinha que ter pensado no churrasco, na Coca-Cola. Final da história, a mudança foi feita, nada quebrou. Eu fui tirado como incrédulo. E todas as outras mudanças depois, o cara falava, não convido o Kaká. Porque ele vai desanimar a gente. E tá beleza. Eles tiveram criatividade, ponto 3. Eles tiveram criatividade, gente. Grande criatividade. O Hernandes Dias Lopes, ele fala que no manual de como levar o paralítico a Jesus, não dizia nada se não desse certo de entrar pela porta. Tipo assim, era tipo só passagem de ida. Tipo assim, cara, tem que dar certo esse negócio. E a gente aprende algumas coisas em relação a isso aqui. Que sempre quando a gente acha que só existe um caminho, em algumas situações, existem muitos outros. Porque Jesus, ele é muito plural nas coisas que ele faz. Para ele não é fechado a uma coisa só. Se você errar, isso aqui acabou para você. Jesus, ele mexe então com a nossa criatividade. É interessante trabalhar com pessoas criativas, cara.
Eles sempre vão desafiar a sua imaginação. Eles sempre vão desafiar a sua fé. E eles sempre vão te colocar num lugar de desconforto. Mas é bom. Trabalhar com artista, gente, é uma coisa diferente, cara. Mas isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Então, olhando para os nossos dias, para a nossa realidade, ter pessoas criativas na igreja nos mostra algo muito belo, algo muito lindo. Vocês estão vendo as artes que estão acontecendo do Evangelho de Marcos, gente? É coisa linda demais, gente. Ah, mas Jesus está trocando pneu, na época não tinha pneu. Pô, gente. Nem vou ir adiante. É coisa linda, é arte, gente. Pessoas de todo lugar que estão vendo a arte, que quando eu chego lá, eu falo, cara, que coisa massa aquela igreja, mano. Que criatividade, que coisa de artistas. Que coisa incrível. Que Deus então nos dê a criatividade para que possamos servi-lo de forma melhor, proclamar o seu reino de forma melhor, levar pessoas ao seu reino de forma melhor. Eles exercitaram uma fé extremamente genuína e verdadeira. A gente lembra de Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? É porque a vida do cristão é pela fé. Então, se a gente não vive pela fé, a gente não tem como viver em obediência. E não viver em obediência é uma forma de não agradar a Deus. Porque a obediência é através da obediência que nós agradamos a Deus. Então, isso nos leva a esse lugar. E sabe qual é a diferença daqueles que têm fé em Cristo e daqueles que não têm fé em Cristo? É que quando nós estamos diante de circunstâncias que nos desafiam, nós sabemos que nós podemos ir diante desse Senhor e falar com Ele. Então, quando nós estamos tristes, Ele nos abraça. Quando nós estamos chorando, Ele enxuga nossas lágrimas. Quando nós precisamos de afeto, Ele está conosco. Quando nós nos estamos sentindo sozinhos, Ele está do nosso lado. Eu costumo dizer que é tão radical essa questão da aproximação de Jesus e acerca dessa fé que nós temos nele, é que eu não consigo. E olha que eu já fui não crente por muito tempo, tá, gente? Quem me conhece sabe meu histórico, além do histórico atlético, eu tenho outros históricos também que não é de se orgulhar, tá? Mas eu não consigo imaginar hoje como que é viver uma vida sem Deus. Como é que é quando a coisa aperta? Para quem ir? Para onde ir? Isso é radical acerca da fé. Isso torna a nossa vida algo extremamente diferente. De pensar que pode ser a pior coisa que venha acontecer contra nós. Nós sempre vamos ter um encorajamento. Pode ser um encorajamento, poderia ter sido pior, tá? Porque tudo poderia ser pior, mas os outros encorajamentos são melhor que esse. De saber que Jesus está perto, de que Jesus estende a sua mão, que Jesus cuida de nós. Então esses camaradas tinham fé. E aí então Jesus profere essas palavras: filho, os seus pecados estão perdoados. Imagina, não vem com esse papo não de perdoar. Por favor, cara, eu tô querendo andar. É tipo cego, né? Tipo assim, cara, o que você quer? Tipo assim, cara, queria uma conta mais gorda. Não, eu quero ver, cara. É uma coisa que parece muito óbvia e muito lógica. E a gente costuma dizer que nem tudo que é óbvio. Então, nesse caso aqui, o que parecia muito óbvio é, cara, se alguém precisar de alguma coisa, é ser curado. Então, imagina esses amigos, tipo assim, cara, coçando a cabeça, tipo assim, caramba, mano, deu ruim. Todo esse trabalho, e aí nós vamos voltar, e aí o que aconteceu? O pecado foi perdoado. Valeu. Sei nem o que isso quer dizer. E aí os amigos, e aí, cara, como é que foi lá na casa lá do cara lá, que invadiram e tal? Pô, mano, o cara falou que tá perdoado. Um comentarista da Calvary, o Guzik, ele fala assim, que a gente pode imaginar os amiguinhos gritando, peraí. Ele é o paralítico, não é o outro cara.
O que precisa perdão é aquele ali, ó. É o fariseu, pô. Nós queremos ver ele andando primeiro, depois perdoar, depois perdoa. Agora, esse negócio do perdoar primeiro não está dando certo. Jesus sabia que a maior necessidade, a necessidade real e verdadeira de alguém que estava sofrendo de todos os lados e circunstâncias. Ele entendia a necessidade desse homem. O que adiantaria o homem ter as suas pernas funcionando e caminhar em direção contrária a Jesus, em direção ao inferno? Jesus não diz que o homem era paralítico por causa do pecado. Os mestres da lei estavam tentando pegar Jesus nessa. Ele não diz isso. Ele simplesmente vai ao que importa mais. Isso é uma lição para nós. Diante das coisas que nós temos ouvido, ultimamente mais do que nunca, quando alguém fica doente, a primeira coisa que algumas pessoas falam é que é pecado. Jesus não afirmou isso. Tá? Existem sim grandes consequências de pecados que afetam os nossos corpos, afetam as nossas famílias e grandes consequências. Mas Jesus não afirma isso. Milagres são incríveis, mas eles não têm poder para salvar o coração do ser humano. E a gente tem inúmeras histórias de pessoas que viram coisas incríveis e radicais da parte de Deus e estão desviadas. Então, essa questão não é uma garantia para a gente. Warren Wiersbe, ele fala assim: perdão é o maior milagre que Jesus opera. Vai de encontro à maior necessidade, custa o maior preço e traz o maior bênção e o resultado mais duradouro. Eu queria ler com vocês uma história bem interessante. Às vezes você me vê falando Crônica de Nárnia, parece que eu sou crítico em relação a... Eu gosto de Crônica de Nárnia, tá, gente? Eu só acho que é infantil. Mas assim, eu gosto, tá? Eu acho que é bacana. Eu só acho que C.S. Lewis é muito além do Crônica de Nárnia. Mas eu quero compartilhar com vocês algo sobre Crônica de Nárnia, para afirmar que eu gosto. Tá bom? O C.S. Lewis, então, ele coloca de forma bem poética, na viagem do peregrino da Alvorada, ele nos mostra um enredo de um garoto chamado Eustáquio. O C.S. Lewis chama essa história como o batismo de Eustáquio. Todos odiavam aquele garotinho. Ele odiava também todo mundo, né? E ele era egoísta, ele era maldoso, e ninguém consegue se dar bem com ele. E era uma coisa que era meio recíproca, assim. Tipo assim. E aí, de repente, então, como se fosse um passe de mágica, ele se vê, então, num navio, o peregrino da Alvorada, em uma grande viagem. E aí, em determinado ponto dessa viagem, o navio para numa ilha, e andando pela ilha, Eustáquio, então, encontra uma caverna repleta de diamantes, tesouro e ouro, e coisa assim, ele fica maravilhado. E aí... Na mesma hora que ele se maravilha diante dos diamantes, do ouro e da coisa, tem um plim, algo vem ao seu coração, à sua mente. Na mesma hora, então, ele se viu nessa situação. Como eu vou conseguir dar o troco em todo mundo? Agora essa galera vai pagar por isso. Todos que tinham rido de mim, todos que zombaram de mim, todos que pisaram em mim, vão receber o troco. E aí então ele sobe numa pilha do tesouro, e aí ele dorme, ele cai no sono. E a hora que ele acorda um dragão horrível e assombroso. Ele se depara que ele virou um dragão. Sem imaginar que isso seria possível. Então, algo acontece, ele tenta falar, ele cospe fogo, ele tenta agir, então ele fica doidão. Ele percebeu que ele próprio se transformou em um dragão, enorme, terrível e horroroso. E parece não ter saída.
Então o garoto entra em desespero. Quem já se viu nessa situação, gente? Aí então, certo dia, Aslan, o leão, aparece, leva Eustáquio até uma piscina de águas claras e diz a ele para se despir e pular na água. De repente, Eustáquio percebe que se despir significa livrar-se da pele de dragão. Demora um tempo para ele perceber isso. Ele começa a morder e arrancar com as garras as camadas de pele. E assim que ele descobre que pode arrancar aquela pele de dragão em um esforço contínuo, ele finalmente consegue arrancar toda a pele. Mas para o seu desalento, descobre que por baixo daquela pele havia outra pele de dragão. Por mais 2 vezes tenta arrancá-la, mas sem sucesso. Cada vez a mesma coisa acontecia. No final, o leão diz a ele: você vai ter que me deixar ir mais a fundo. E veja como Eustáquio conta essa história mais tarde. Tive medo de suas garras. Confesso a você, mas eu estava à beira do desespero. O primeiro rasgo que ele fez foi tão profundo que pensei que houvesse me atingido direto no coração. Quando ele começou a arrancar aquela pele, doeu mais do que qualquer outra coisa que já senti. Bem, ele arrancou por completo aquela pele animalesca, como eu pensava ter feito, eu mesmo naquelas 3 vezes, com a diferença de que não havia doído antes. Ele lá estava, e lá estava ela sobre a grama, só que está em relação às outras peles, parecia bem mais grossa, escura e cheia de calombos. Então ele me segurou e me jogou na água. Ardeu mais do que tudo, mas só por um instante. Então percebi que eu havia voltado a ser um menino. E é isso que o Senhor deseja fazer conosco. Ele fez com esse homem. Ele falou assim: você é paralítico, você tem uma deficiência. Mas deixa eu arrancar. Preciso ir mais fundo. E aí ele vai. Então, quando ele profere essas palavras de que os seus pecados estão perdoados, sem pensar na questão dos fariseus e dos mestres da lei, Jesus está ministrando algo importante para nós. Que tem coisas que Jesus faz na nossa vida que dói, mas é por um instante, diante das circunstâncias e das coisas que nós passamos. Nós entendemos que por nós mesmos nós tiramos e elas voltam. Se você vê essa imagem no filme, é incrível. Ele arranca, ela volta, ele arranca, ela volta. E quando Jesus faz, dá uma doída, mas não precisa fazer de novo. É incrível. Mais uma vez, Jesus, ele demonstra a sua autoridade, não só de cura, mas de perdão, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem. Versículo de 8 a 12, para a gente terminar. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. E esses ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. A gente vê um momento incrível. Jesus, mais uma vez, ministrando bondade. E os líderes religiosos com seus corações inflamados do mal, pensando e arrazoando contra Jesus. Não há bondade em ver outro ser humano fazer bondade. A gente vê isso nos dias de hoje. E isso
isso mostra o coração caído do ser humano. Imagine se a gente estivesse diante de uma circunstância, Jesus curando e perdoando pessoas, e nós não ficássemos alegres. Essa é a cena. Jesus sabe lidar com eles assim como ele sabe lidar com qualquer líder religioso dos dias de hoje. O que é mais fácil? Jesus sabia a resposta, eles também sabiam. Curar é mais difícil, porque é algo visível. Agora, perdoar é algo invisível. Quem pode julgar? Quem pode falar se foi perdoado ou não? Ninguém pode verificar ou afirmar se o homem foi ou não perdoado por Deus. Agora, se um paralítico anda, fica claro a cura. William Barclay falou assim, ele falou assim: Jesus também vai de encontro com a questão intelectual dos mestres da lei. Os rabis tinham dizeres assim: não há homem doente curado de sua doença até que os seus pecados sejam perdoados. Olha, gente, que incrível isso. Se a gente não entende isso, que Jesus está lidando com o povo do tempo dele ali, a gente perde essa coisa. Os rabis, eles tinham isso. Então faz muito sentido para eles que um homem doente curado de sua doença até que os seus pecados sejam perdoados. Para os judeus, um homem doente era um homem a quem Deus está virado. Mas Deus estava diante desse homem e estava mostrando: não estou irado com você. Na verdade, tem uma coisa que ira o coração de Jesus, é os líderes religiosos. E Jesus lidou com eles de forma dura. Jesus muitas vezes se referiu a si mesmo como filho do homem. A gente vê essas referências de Jesus. O filho de Deus, o filho do homem. Aquele que andou, filho do homem, aquele que veio e habitou entre nós e foi capaz de entender e se compadecer das nossas dores porque ele sentiu dor. Ele sabe o que é o cansaço, ele sabe o que é a perseguição, ele sabe o que é a morte. Ele não é como um Deus distante que não sabe o que acontece na terra. Fala que logo, lembra a palavrinha de Marcos? Logo ou imediatamente o homem se levantou. Imagine a intensidade da situação, gente. Jesus desafia todo mundo. Naquela hora, até quem não tinha fé se dobrou diante da autoridade do Filho de Deus. O paralítico estava lá, a multidão fica em silêncio, os amigos pensando na possibilidade de, e agora como é que fica a questão? Né? Imagina, galera assoviando, outros fingindo que tá uma situação tensa na casa. Aquele homem então se levanta e fala: galera, tchau, tchau. Acabou pra mim, não vou ficar mais nessa casa e não quero ficar com essa galera religiosa aqui. O homem é curado imediatamente, o poder de Jesus cura. E a autoridade e o seu poder de perdoar pecados é imediatamente notório e visível diante de todos. Não há mais o que reclamar, não há mais o que tentar argumentar. E o que resta é essa palavra: nunca vimos nada igual. Eu quero fechar dizendo que talvez nós temos pessoas na nossa comunidade que estão vindo semanalmente, estão nos assistindo, que talvez podem se perguntar: mas eu nem sei se eu preciso de perdão, eu sou uma pessoa tão boa, né? Eu até dou o dízimo lá, as ofertas de vez em quando, e quando eu venho, né? Eu sou boa, sou uma pessoa muito boa, então assim, eu acho que eu já estou bem com Deus, né? Mas a gente lembra que o ser humano, ele não tem a capacidade de ganhar o perdão de Deus, ou dizer, de merecer o céu, devido a qualquer tipo de obra ou coisa que nós fazemos. Essa coisa da questão que Jesus restaura, então vem a salvação, é algo extremamente divino de Deus, porque Deus nos amou. A Bíblia fala que Deus amou o mundo inteiro de uma maneira muito grande.
e enviou esse Jesus que curou esse paralítico e perdoou os seus pecados. Ele também fala que o homem está numa situação caída, necessitando de um Salvador. Ele também nos mostra um caminho que nós podemos ir e então encontrarmos o Senhor e temos nossos pecados perdoados. E aí então ele também nos mostra passos a ser tomados para que a gente possa viver essa vida que ele deseja de nós. De vivermos com a nossa família da fé, de começarmos a ter um relacionamento com Deus, de orarmos e pedirmos e falarmos com Deus, de lermos a nossa Bíblia e entendermos que essa Bíblia ela é inspirada por Deus e Deus fala conosco através dela. E aí então nós podemos desfrutar dessas mesmas palavras que Jesus falou para aquele homem. Os seus pecados estão perdoados. E a maioria de nós já experimentamos isso. E isso é algo incrível. Isso é algo que muda a nossa vida para sempre. Então, eu gostaria de mais uma vez, o meu desafio, o meu coração, para no dia de hoje, é que se talvez tenha pessoas no nosso meio, talvez que nunca entenderam essa questão dessa realidade da salvação, do pedido de perdão e de entender que existe uma vida para você disponível em Cristo Jesus, o amor de Deus para você, para uma vida de relacionamento com Deus. Mas também para nós que já conhecemos o Senhor, estamos conectados com o Senhor, de lembrarmos de pessoas que precisam ser conectadas com Deus. De pessoas que precisam receber bondade, amor, carinho. E que a gente possa ser essas pessoas disponíveis, como esses amigos desse rapaz. E sermos pessoas dispostas, obstinadas, desejosas, criativas, acerca de como nós podemos ser usados por Deus para que Jesus possa tocar pessoas e falar com pessoas e proferir palavras de cura e bondade e de pessoas que eram afastadas pelas sociedades e rejeitadas serem abraçadas e fazerem parte de uma família onde eles pertencem, não pela performance delas, mas porque elas são amadas de Deus. E o povo que se reúne em seu nome também representa esse amor em prática, em ação. Amém? Vamos colocar de pé?